seguindo com a leitura de Paulo de Tarso. Chegamos ao tópico 2º da parte 1ª. Tópico 2º, cujo título é Enriquecendo a Inteligência e o Coração. Enriquecendo a inteligência e o coração. Da educação escolar do menino Saulo. Aos 5 anos de idade, teve Saulo de aprender uma síntese substancial da lei mosaica, compendiada no 5º e 6º capítulos do Deuteronômio, bem como o grande Halel, Salmos 113 a 118, que se cantava nas principais solenidades litúrgicas, e, finalmente, a significação das mais notáveis efemérides do Ano Santo. Aos 6 anos de idade, frequentou uma espécie de jardim de infância e depois a escola anexa ao recinto sagrado. Um pedagogo escravo o acompanhava todos os dias a essa escola, carregando-lhe a pasta com os utensílios escolares. Sentado no chão, de pernas cruzadas, sobre uma esteira ou tapete, ensaiava Saulo as primeiras letras, gravando os caracteres com estilete de ferro sobre uma tabuinha coberta de uma camada de cera. Os anos subsequentes foram consagrados, de preferência, ao estudo da história de Israel e das grandes revelações que Yahvé fizera a seu povo escolhido. Como não terá vibrado a alma sensível do jovem ao ouvir da grandiosa epopeia da criação, da tragédia do dilúvio, dos martírios de Israel no Egito, da sua vida nômade pelo deserto, da sua entrada na terra de Canaã. Com que entusiasmo não terá ele ouvido falar das glórias do rei Davi e de seu filho, o rei filósofo sábio Salomão, da construção do templo ao Deus único, eterno e onipotente. Com que fervor não entoou os cânticos de Sião? Que emoção profunda não lhe agitou a alma ao repetir os soluçantes trenos de Jeremias sobre as ruínas de Jerusalém? Que fogo sagrado não brilhou nas escuras pupilas do jovem hebreu quando ouvia falar do Messias, do poderoso rei que elevaria Israel acima de todas as nações do mundo e proclamaria uma idade áurea de glórias e triunfos sem fim. É possível que os seus colegas gregos e romanos não o tenham compreendido, que o tenham taxado mesmo de visionário ou de louco. É bem possível que os seus colegas gregos e romanos não o tenham compreendido, que o tenham taxado mesmo de visionário ou de louco. Não raro, mas quase sempre, conhecimento novo é tomado por loucura. Saulo, porém, tinha a convicção íntima de ser filho de um grande povo, de uma raça única e excepcional na história, de uma nação que já vivera epopeias de glórias, no tempo em que Roma e Atenas não passavam ainda de ínvias florestas ou incultas campinas, onde surtos caçadores perseguiam as feras e ingênuos pastores tangiam as suas primeiras charamelas. E quando os seus camaradas no ginásio de Tarso brincavam de Cipião e Aníbal, ou contavam os feitos bélicos e heróicos de César e Alexandre, peregrinava Saulo com Moisés pelas estepes da Arábia, ou penetrava com o atleta Sansão nas cidades dos filisteus. Saulo absorvendo e viajando com o aprendizado da cultura hebraica, da cultura de Abraão, do patriarca maior. Aos 10 ou 12 anos de idade, começou para Saulo a segunda e menos serena fase da sua juventude.
Vejam o que o muito extremo rigor faz com o equipamento intelectual de um adolescente. Aos 10 ou 12 anos, começou para Saulo a segunda e menos serena fase da sua juventude. Aos 10 ou 12 anos de idade, começou para Saulo a segunda e menos serena fase da sua juventude. Com essa idade, foi ele iniciado na chamada lei oral. Tinha de aprender todos os dias aos pés do rabi, dezenas de preceitos divinos e outras tantas transgressões, cada uma com a sua respectiva penalidade. E por horas e horas e horas e horas do dia e da tarde, da manhã e da noite, o menino Saulo estava lá, absorvendo tudo da lei de Moisés. Daí entendemos por que o jovem Saulo se tornou um extremista e radical religioso. Entendemos por que o jovem Saulo se tornou um radical e extremista religioso. Data provavelmente deste período o início do angustioso conflito moral na alma de Saulo. Conflito que ecoa por todas as epístolas do grande lutador de Deus. Despertou nesse tempo a sua dolorosa inquietude espiritual. Surgem sinistras esfinges, os profundos problemas metafísicos de pecado e redenção, que só muito mais tarde, após a memorável hora às portas de Damasco, encontrariam solução à luz do Evangelho de Jesus, o ser perfeito de Deus, aquele que ensinou o que é amar, aquele que não era religioso. Muito contrariamente ao que era Saulo, um extremamente e muito radical religioso. E chegamos ao tópico terceiro, por entre o sussurro do tear. Maravilha! Mas o demais será papo para um próximo vídeo. É isso. Deus nos abençoe e que caminhemos em paz. Que Deus discipline a nossa língua, a nossa linguagem, o nosso ato de fala e que organize por primeiro e ainda mais os nossos pensamentos. O que estamos fazendo é muito difícil e precisamos da mais absoluta paz, da paz de Jesus, o ser perfeito de Deus. Amemo-nos, moçada da Escola de Campeões. Amém.